Nesse domingo, logo depois do Fluminense e Flamengo, que decide a Taça Guanabara, estaremos no bate-bola na veia, na ESPN Brasil, falando sobre esse clássico e sobre tudo aquilo que terá acontecido no final de semana de futebol. Na ESPN Brasil, domingo, lá por volta das 10 para as 6 da tarde, ao vivo, o bate-bola na veia. Eu quero convidar você para acompanhar o programa, mas, desde já, propor uma reflexão, né? Uma reflexão importante. Aconteça o que acontecer nesse domingo, dentro e fora de campo, né? É discussão sobre a torcida única e até que ponto isso é solução para alguma coisa. Tomara que nada aconteça nesse domingo, que não aconteçam brigas, conflitos entre torcedores dos clubes envolvidos ou não nesse clássico. Mas temos que, desde já, ter a mente aberta e o espírito preparado para entender que a violência não vai acabar de uma hora para outra. A violência de torcedores ela não vai ser resolvida com nenhum decreto, com nenhuma canetada, com nenhuma decisão desse tipo. Ela só pode ser solucionada com medidas importantes, com o cumprimento da lei, com ações do poder público, e não de dirigentes de futebol, que eles nem têm poderes sobre seus torcedores, evidentemente. Se alguém acha que o clube de futebol tem poder sobre aqueles que torcem pela sua equipe, está iludido, está enganado. A pessoa é eleita para comandar um clube de futebol, mas aqueles que seguem esse clube, que torcem por esse clube, nas ruas, no estádio, essas pessoas são responsáveis pelos seus próprios atos, e não os dirigentes. Muito pior é a situação do próprio Estado, que não consegue sequer contornar ou controlar, em muitas situações, elementos que estão presos, né? Muitos julgados, detidos, em presídios, e ainda assim, de lá, acabam participando de algumas ações que o poder público não consegue impedir. Ou seja, se o Estado se mostra, em alguns casos, impotente diante de pessoas que foram presas por infringirem a lei, como um dirigente de clube de futebol poderá conter essas pessoas ou poderá ser responsabilizado pelas atitudes desses elementos? Não tem o menor cabimento, na minha visão, essa ideia. É importante que a gente entenda o quão relevante foi a luta dos dirigentes dos clubes cariocas, Fluminense e Flamengo, na semifinal, Vasco e Flamengo, pela manutenção de duas torcidas no estádio, como é a nossa tradição, como é o direito do torcedor, e propondo outros caminhos para a solução desse problema. O que passa, evidentemente, pelo poder público, mas não com decisões como a torcida única, que é apenas uma cortina de fumaça. Se você discorda, eu sugiro que clique aqui embaixo no link e acesse o meu blog, onde eu explico em detalhes o porquê de não considerar a torcida única algo que possa fazer algo, né, para melhorar o nosso futebol. Muito pelo contrário, é só uma cortina de fumaça. Mas é importante que nesse domingo tenhamos, então, esse entendimento. Aconteça o que acontecer, tomara que não tenha briga nenhuma, claro, mas se acontecer algum conflito, que nós entendamos que são ações de uma minoria, são ações movidas por pessoas que confiam na impunidade, se apoiam na impunidade. E por isso essas pessoas precisam ser punidas quando agirem dessa forma. As brigas de torcida organizada, hoje, elas envolvem várias outras questões. Fogem até do ambiente das torcidas. É só ler o noticiário. É só prestar atenção no que está acontecendo no nosso país. E aí você consegue entender melhor as coisas e como elas estão se desenvolvendo. Não podemos ser ingênuos acreditando que apelos, pedidos vão conter pessoas que querem se comportar dessa maneira. Isso não vai adiantar. O que adianta a lei existe, né? Então, cumprimento da lei e o fim da impunidade. Aliás, isso resolveria muitos problemas do Brasil. No futebol não é diferente. Domingo, então, logo depois que a bola parar de rolar nos jogos das 16 horas pelos campeonatos pelo Brasil, na ESPN Brasil, lá para as 10 para 6 da tarde, o bate-bola na veia, ao vivo. Espero vocês. Saudações.